Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta terça-feira, já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. Você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola. Vamos analisar aqui as últimas notícias do Mengão, porque o Flamengo venceu o Botafogo na partida que aconteceu no sábado, venceu por 2-1, jogou muita bola. Bruno Henrique foi o grande destaque. E agora o Flamengo começa a se preparar para a partida contra o Atlético Paranaense e logo em seguida já vai para a final da Copa do Brasil. Mas nesse momento o Flamengo está se preparando para a final da Copa do Brasil e já começaram algumas polêmicas dessa final, que são os ingressos caríssimos para a final da Copa do Brasil, e também os comentaristas falando sobre essa reviravolta que está acontecendo no Flamengo. Gabigol na reserva, Bruno Henrique titular, Pedro titular. E também sobre o goleiro Rossi, que ainda não teve nenhuma oportunidade para vestir a camisa do Flamengo. Vamos analisar todas as informações e as notícias do Mengão, mas eu gostaria que você chegasse explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Preciso da força da torcida do Mengão. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho aqui embaixo, aperte o botão vermelho, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias tem notícias, todos os dias tem informações do Flamengo para vocês. Vou deixar os créditos aqui ao canal ESPN Brasil, ao canal Vene Casagrande, ao canal S1 Live, João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos analisar então as últimas notícias do Mengão na manhã desta terça-feira. A escolha de deixar o Gabriel no banco e entrar com o Pedro, que se realmente acontece a derrota, poderia ser um assunto para o dia seguinte também, da escolha, questionado na coletiva. Então foi um resultado muito importante para o Flamengo, que tem possibilidade de dar sequência. Agora a gente já viu que tem coisas que também não acontecem nesse time. Você viu algo em campo, André Kfouri, que te mostra que é esse Flamengo que vai seguir, que pode ter uma nova vida com o Sampaoli? Assim, disso eu tenho um pouco de dúvida. A escalação teve jogadores jovens, né, buscando intensidade. Evidentemente o Bruno Henrique, que é o fator decisivo, não é tão jovem assim. Se não me engano, ele tem 32 anos, mas parece menos e ele joga como se tivesse bem menos. A capacidade dele é indiscutível. Ele foi o fator decisivo num lance tecnicamente muito bonito, de altíssimo nível, do qual ele é capaz. Ele pode fazer isso corriqueiramente. Ele decidiu o jogo, aliás, ele faz isso corriqueiramente e decidiu um jogo. A minha impressão é que é menos esse fator dos dias disponíveis para trabalhar antes de um clássico do que a própria motivação que está por trás da participação de jogadores de futebol em ocasiões como essa. Enfrentar o líder do campeonato, um rival, uma equipe que está tentando se reerguer, um clube que tenta se reerguer, que venceu o Flamengo no primeiro turno, que lidera o campeonato por uma larga margem, todo mundo dizendo, mas e o Flamengo? Como é que pode estar X? Quantos pontos o Flamengo está atrás do Botafogo antes da rodada? Eram 12. Eram 15, 15, né? E agora 12, é isso? Exato. Então, assim, como que pode ser algo, como que se dá algo assim? O Flamengo realmente está muito abaixo. E aí acho que os jogadores entendem que é a ocasião certa para mostrar. Eu acho que as próximas partidas vão nos contar se isso aí foi uma coisa bem ocasional. Sim. E nós vamos voltar a ver um comprometimento como esse em campo na final da Copa do Brasil. Eu tenho convicção que sim. O Flamengo vai aparecer na decisão contra o São Paulo. Não dá para ser diferente, os jogadores sabem disso. Então, independentemente dos problemas internos, de relacionamento, aqueles que não toleram o treinador que trabalha no clube hoje, aqueles que gostam dele, mas gostam porque estão jogando mais, tudo isso vai ser deixado de lado, porque são duas partidas que valem troféu. E essa, contra o Botafogo, tinha um outro valor também. O campo ajuda, bom gramado, diferentemente do Maracanã. Jogadores do Flamengo são muito técnicos, os do Botafogo também são, mas estão acostumados a atuar ali. Tudo acabou conspirando, digamos assim, para uma atuação diferente do ponto de vista coletivo que o Flamengo teve. E também o trabalho. É óbvio que não se pode negar que treinadores de competência pedem mais tempo e acabam não mostrando. É preciso mostrar, e isso também entra nessa computação de uma boa atuação do Flamengo.
Pois é, o tapetinho foi realmente muito, pelo menos mostrou o Flamengo um futebol muito mais consistente. Agora, Mari, a gente tem aquela coisa, né? Ninguém consegue jogar futebol de uma hora para outra, mesmo que esse time seja o Flamengo. Só que às vezes o Flamengo mostra isso. Em uma partida ele não joga absolutamente nada, na outra ele simplesmente aparece. E aí o que faz a gente acreditar, olha, é muito de motivação, é muito de como essa equipe entra em campo na sua parte anímica. Em Copa do Brasil, se tem algo que não pode ficar para trás ou que não vai ficar para trás, é essa parte anímica. Aí o torcedor de São Paulo já fica olhando de uma maneira ainda mais preocupada com o adversário Flamengo? Não sei se mais preocupada, mas preocupada. Porque não é de hoje, né? O Flamengo, até esses jogadores, eles têm participado de decisões, eles têm mostrado um poder de decisão na individualidade. Tem jogadores, principalmente, que na hora ali da decisão aparecem mais ainda, né? O Gabriel, ele pode não ter entrado ontem, mas se entra final de Copa do Brasil, obviamente que o torcedor do Flamengo tem toda a confiança de que ele vai dar uma resposta. Então, acho que tem o poder de mobilização e tem também da capacidade do entendimento do que o próprio jogador sabe fazer, né? Porque ele não aprende do dia para a noite, mas ele não desaprende do dia para a noite. Então, ele entra em campo e ele sabe o que ele é capaz de fazer. Sim. Ele pode ter uma motivação a mais, como uma final de Copa do Brasil, como um adversário, carimbar um provável título como eu ganhei na casa que ninguém ganhava, eu ganhei na sua casa, até então ninguém tinha ganhado. Então, acho que tem todos esses fatores. Muito bem, olha, falando em final de Copa do Brasil, hoje o Júlio Casares deu uma entrevista exclusiva à ESPN, dando aquela cutucada no Flamengo por conta dos preços dos ingressos cobrados para a final da Copa do Brasil. Muito bem, vamos falar então sobre esse assunto. É sempre um assunto muito polêmico, os preços dos ingressos. Tem certo ou errado nessa história, André Kfouri? Eu entendo o seguinte, é dever de todas as pessoas que tomam decisões a respeito de política de ingressos nos seus estádios. E eu sei que são cálculos que não são simples, em determinadas operações de clubes mais bem administrados é algo muito importante que precisa ser seguido, existe uma política aí, esses estádios não são apenas praças esportivas, eles ocupam um espaço crucial no orçamento desses clubes, mas eu acho que tem uma linha traçada que é o que nós podemos fazer para que o público presente seja o maior possível. Certo. Então, quem não está trabalhando dessa forma pode ter vários argumentos, eu respeitarei, pode mostrar contas, eu evidentemente respeitarei também. Não sou eu que tenho a obrigação de administrar os orçamentos desses clubes, mas eu percebo que existe gente tomando decisões que não estão nessa linha de interesse. Sim. Colocar a maior quantidade de pessoas dentro do estádio. Agora, cada um cobra quanto quiser? Sim, cada um cobra quanto quiser. Numa situação de mata-mata, ida e volta, na casa de um, depois na casa de outro, o princípio da reciprocidade faz sentido? Faz. Faz. É bom? Não. Mas, né? A gente vê isso em vários lugares do mundo, especialmente na Alemanha. Os torcedores, os sócios torcedores ficam muito bravos quando o Bayern aumenta ingresso e tudo mais, aí eles põem faixa lá, isso é muito caro, não pode ser assim e tal. Mas mesmo assim, existem políticas lá que são mais inclusivas nas diferentes faixas de preço. Os estádios lá atingem médias de público, eu estou falando do futebol alemão, que são muito invejáveis. E eu entendo que ali, em determinados ambientes de futebol, esse raciocínio ele é feito. O que eu tenho que fazer para que o meu estádio receba o maior público possível? Né? O que o Casares disse, às vezes eu prefiro perder 2, 3 milhões e ter a fidelização. Acho bonito, da boca para fora, mas evidentemente é preciso reconhecer que a média do São Paulo é altíssima e alguma coisa está sendo bem feita ali. Ele fala sobre, e ele elogia os torcedores que não vão apenas à final. Tem uma coisa que é um ponto assim, que eu acho crucial nessa história. Apesar de não ficar tentando não colocar em certo ou errado nisso, eu acabo achando que o que se pratica no Flamengo é algo errado, porque você tem um público que historicamente te segue. E o público do Flamengo é o povo, é um público popular. São pessoas, na maioria das vezes, que não têm 350, meia entrada, ou R$700 para dar para um jogo.
para uma final de campeonato. Então você afasta esse público que está com você a vida inteira, historicamente, famílias que te seguem, para colocar pessoas que têm um poder aquisitivo e que nem sempre estava com você desde antes ou na história do clube. Então isso é algo que me pega um pouco, Mari. Ou pior, ou esse torcedor ele vai fazer de tudo para ter esse dinheiro. E aí é um perigo, né? Muitas vezes pode ser realmente um perigo. E é triste porque daí afasta no momento mais importante ali até para esse torcedor que acompanhou toda essa trajetória, que ajudou a escrever essa história, e aí no momento de glória ali ele não tem a capacidade ou financeiro para estar presente. E aí a gente vê realmente assim, o que talvez pode ser uma sequência, uma nova realidade que já acontece em Libertadores, que já afasta o torcedor, né, do grande momento da final, porque final não é aqui, muitas vezes fora do país, muito caro também, com muita dificuldade, às vezes, até de deslocamento. E aí, numa competição nacional que tem a possibilidade de você ver o seu time conquistar uma taça, porque é muito dinheiro dinheiro para fazer um movimento, até para conseguir esse dinheiro, para disponibilizar esse dinheiro. Eu realmente acho que esse valor é muito acima do tom. Sem o Gabriel Barbosa, sem o Gabigol, conseguiu derrotar o Botafogo. Mais do que tirar os primeiros pontos do Botafogo no Brasileiro no tapetinho, venceu o Botafogo. Gramado sintético. É isso, Plia. Assim, o que a gente fala de mexer com as estruturas, né? Por isso, o Marlon, que é um dos nomes do Campeonato Brasileiro, com um gol contra, o Gabigol no banco de reservas, com a entrada do Pedro, o treinador do Botafogo, a gente vai falar sobre também na entrevista após o jogo. Vamos falar daqui a pouquinho do Bruno Lage. Um jogo muito equilibrado, né? A gente sabe, a gente já falou isso algumas vezes aqui, para você ganhar do Botafogo, competir com o Botafogo, você tem que correr demais, você tem que colocar intensidade dentro da partida. E o Flamengo fez isso, assim. O Flamengo, eu acho que essa alegria que o torcedor do Flamengo sente depois desse jogo, Plia, é a mesma que coloca uma pulga atrás da orelha quando o pessoal fala, pô, mas por que os caras jogam um jogo e não jogam outro? Porque esse Flamengo, esses jogadores representaram o que o torcedor espera desse time, que é um time que briga, que luta, que coloca intensidade e que deixa, né, nos pés, né, dos seus principais jogadores o poder de definição. Então o Flamengo soube competir muito bem com o Botafogo, né, soube aproximar as linhas, soube fazer marcação, soube colocar intensidade no jogo, soube usar o contra-ataque e deixou aí a critério para o Bruno Henrique, participou do primeiro gol, né, porque ele atrapalha o Marlon Freitas na decisão ali, estava atrás para arrematar em gol e faz um golaço aí que a gente está vendo. São Paulo já não cai mais, Capita? O São Paulo já se segura um pouquinho mais. Até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil está garantido. Bruno Henrique segura ele mais um pouquinho. Se tivesse perdido, muito possivelmente cairia. Hoje seria um barulhão danado. E ele deve muito ao Bruno Henrique, Esse é bom pra nós, né? Um pouco, e o Bruno Lage soltou um pouco a corda. Você que tá falando. Sapatinho da humildade, sandalinha da humildade, no sapatinho, Márcio. Não, mas o Bruno Henrique, a gente... Tá melhor do que antes da lesão. A gente fica feliz, né, pelo retorno dele, né, porque... Eu sei, acho que daqui, acho que foi... Não sei, acho que o Praça também já rompeu o cruzado, acho que não. A gente sabe o que é um atleta ficar parado muito tempo e poder voltar nesse nível como o Bruno Henrique voltou, um jogador espetacular, né, um jogador que faz a diferença no Flamengo. O que ele tem melhor pra você? A explosão, a decisão, né, a tomada de decisão dele no drible. É aquilo que eu falo, ele já tá vendo o espaço que ele tem pra ganhar na corrida. Ele sempre foi um jogador veloz que corta pra dentro. E até a gente até comentou, né? Finaliza bem. Cabeça. Né, como o lateral do Botafogo, o JP deixou a característica, o jogo todo. Pobre JP, né? O pobre JP, a hora que ele deu uma brecha. Aquele lado direito marcou o jogo todo da mesma forma e ele sofreu o jogo todo. Mas aí erro do treinador. Claro. Erro do treinador. Se você tem, primeiro a escolha, né? Ele colocou o Segovia ali pra segurar o Ayrton. Ele segura o Ayrton e deixa o Bruno no mano a mano. Aí é pedir pra tomar gol. Ele não acompanhou, acho que o que o Bruno vem fazendo nos últimos jogos. O certo seria você colocar um jogador ali para fazer uma marcação dupla e falar pro Marlon, vem cá, se ele cortar por dentro é você que tem que dar o bote. Exatamente. Entendeu? Esse é um dos grandes defeitos, né? A gente jogou lá na Europa, a gente sabe como é que é, né? Para você poder fazer um gol desse, você tem que driblar os dois, né, Zé? Não, lá na Europa e ali a diferença é que, infelizmente, alguns defeitos, né, táticos, né, de marcação das defesas brasileiras faz com que os jogadores com essa qualidade deitam e enrola, porque, como o Zé frisou, faltou a cobertura ali. Então ele foi driblado facilmente. O JP foi driblado que
Não teve O jogo todo. uma chegada, o jogo todo. entendeu? Então, O jogo erro todo tático, foi assim. erro de marcação. O Gabigol ficou no banco. Vocês acreditam que no dia 17, na final da Copa do Brasil, isso se repita? Plirra, na cabeça do São Paulo é difícil a gente entrar ali e ter alguma noção do que pode acontecer. Eu acho que é um sinal. Aliás, Eu acho que o Gabigol não ficou no banco para ser poupado por alguma coisa, sabe? Ele ficou no banco porque o São Paulo entendeu que o Pedro era a melhor opção. Fez uma partida bem convincente. Sim, o time, né? O Pedro, a gente tem observações também, né? Enfim. Mas... Cá entre nós, ele não tá jogando bem. né? Também não tá. Fala a Mas o verdade. time fez Destaques uma boa individuais, além do Bruno, lógico, acho que o Pulgar foi muito bem, né? Pulgar. Eu acho que o sistema defensivo, eu acho que o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, eles tiveram uma boa atuação, né? Eles combinam muito, porque eles, né? Eu não lembro se eles jogam de acordo com o que o Flamengo pede, né? Eu não lembro se o Pulgar teve lesionado, mas acho que o Flamengo teve uma lesãozinha teve, assim. né? Então, o Flamengo perdeu muito tempo de não usar esse jogador. Com experiência internacional, um cara que dá ritmo de jogo. Agora, Praz, no banco de reservas do Flamengo, no sábado, você tinha, que foram titulares, em algum momento, titulares absolutos do Flamengo e campeões pelo Flamengo. Santos, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gabigol, citei 8 aí. Essa turma vai ficar numa boa no banco ali, sossegadinha? Hã? Eu não sei não. Vamos domar essa turma. Mas tem gente pedindo passagem, né, Capi? Tem gente pedindo... E o momento que vive o Flamengo é um momento de decisão. O Flamengo está às portas de uma decisão de Copa do Brasil e eu entendo que tem que jogar quem está melhor. Não adianta jogar o preferido do técnico. Quem tá melhor, joga. E é um desafio, né, Plirra? Porque o que se bateu na tecla do Flamengo há pouco tempo aí, nos Brasil, que o problema da gestão do São Paulo, a gestão de pessoas não era boa. Sim. O Marcos Braz também teve problema de gestão. E o que mais precisa nessa hora com essa galera toda aí de fora? Aí Gestão. Tá. E como é que vai ser? Aí vai ter que partir dos líderes. Você acredita que eles terão a consciência de que, nesse momento, o negócio é ficar quietinho, respeitar a decisão do treinador, ganhar os 2 jogos e ser campeão do Brasil e conquistar um título no ano? Eu não joguei com ninguém do Flamengo que tá lá hoje. Assim, Jogou com o Gabigol na seleção. Mas muito pouco, né? Assim, não conheço. E assim, não tem nada pra falar do Gabigol. Quando me perguntam do Gabigol, que são mais discutíveis em relação a isso, do Neymar na seleção, não tenho o que falar. Naqueles, 20 dias que eu fiquei lá, irrepreensíveis. E assim, o Gabigol amadureceu bastante, mas, aí a ponto de chegar numa final de campeonato e tá de fora, e não é só uma questão, né? São várias. Então, assim, vai depender muito de como essas lideranças vão reagir. Só que o problema é que daí tu tem o Felipe Luiz de fora, o Everton Ribeiro de fora. O Felipe Luiz, o Everton Ribeiro e o Davi Luiz. Se o Gabigol olhar para esses 3, que são caras de peso também, e os caras tiverem comprado o barulho do coletivo, não vai. Ou ao contrário, se o Davi Luiz olhar para o Gabigol, para o Everton Ribeiro e para o Felipe Luiz e ver, então assim, depende muito do grupo, dos jogadores, porque pensando no Marcos Braz e do São Paulo, pelo jeito que estão fragilizados, assim, é difícil eles terem essa gestão. O que você acha, Zé? Eu acho que ficaram quietos porque teve vitória ontem. Isso vai se basear muito no resultado. Se não tivesse vitória, primeiro, o São Paulo já estaria fora. Tivesse perdido, estaria fora. Empate, não. Sim. E aí, Gabigol provavelmente com o próximo treinador seria titular, aí voltaria tudo ao normal. E o negócio é que vai ter 2 semanas de trabalho. Sim. Entre eles só até a final. Mas eu acho, a FIFA não traz boas lembranças. Mas eu acho que ele fez também de propósito o São Paulo. Para transferir culpa, para transferir responsabilidade. Eu acho que ele fez de propósito, foi bem nessa. Dessa vez o Flamengo quis jogar. Dessa vez o Flamengo correu. E tudo com o exemplo de um cara que eu odeio aquele discursozinho. Não tem motivação porque ganharam tudo. Pronto. O Bruno Henrique deu uma lição para todo mundo que fala essa palhaçada. Ele fez parte do quarteto ali, que é o pilar do Flamengo. Para mim foi o jogador mais importante em 2019, sei que muitos discordam. É um jogador importante em todas essas últimas conquistas do Flamengo, menos no ano passado, que ele estava machucado. E carregou nas costas. Ainda assim foi líder de assistências da Libertadores, não do Flamengo, da competição. Mesmo com a lesão. Jogando só fase de grupos. Ele foi o cara que mais deu passe para gol na competição. E correndo o jogo todo,
se esforçando o jogo todo, sendo decisivo e ainda expondo uma palhaçada do Sampaoli, que aí eu não sei se você tem informação, se ele pediu pra sair, se sentiu alguma coisa. Depois do jogo que surgiu foi de que ele era dúvida pro jogo, inclusive. Tinha lá um problema físico. Eu acho que por isso que ele saiu. Então tem explicação. Não tem outro motivo, não pode ser outra coisa. E aí a gente fala, voltou a vergonha na cara do Flamengo. Voltou. Então, que bom. Será que é assim? Vai ficar assim agora até o fim do ano? Ou não? Ou é de lua? E outra também, elogiar muito o Bruno Henrique. Como foi decisivo o Bruno Henrique. Golaço. Tinha feito outro golaço que foi anulado corretamente, mas foi outro golaço. Chamou a responsabilidade. E do outro lado, o Mauro César Pereira, aí é meu, como diz o Vamp, né? O Cebolinha não tá dando. Não dá. O cara que custa 70 milhões de reais... 70 milhões de reais pra jogar mal como ele vem jogando e ainda comprometer resultados, porque o que ele fez no clássico contra o Botafogo é um desrespeito, inclusive, ao Wesley. O Wesley rouba a bola, vai pra ele arranca, o Wesley vai sozinho, sem goleiro. Eu acho que tá impedido, Wesley. Não, no começo da jogada não. Eu acho que ele sai até de trás da linha do meio campo. Não tinha goleiro, lembra disso. Olha aí, ó. Agora, toca no Wesley, ele tá atrás da linha do meio campo. Quando ele pega ali, ele tá atrás da linha do meio campo. Não teria impedimento. Não sei se dá pra tocar. Eu acho que ele tinha que ter chutado no gol. Olha só, agora. Ele tem tempo, calma. Agora. Tocava. Cortaram a imagem. Vamos voltar pra rádio? De volta. volta, a sua cara aí, pô. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pra falar sobre esse lance aí, vamos botar de novo. Pra mim, agora. Tocou. Toca, agora. Atrás do meio campo. Antes do meio campo podia ter tocado. Poderia. E o Cebolinha não tá dando mais. Eu vou pro Pânico, o Pedrinho vai assumir porque o Pânico tá com o Zico hoje. E a gente vai lá ajudar a galera do Pânico. Mas eu achei isso aí uma vergonha, Mauro César Pereira. Assim, acho que foi um erro, né? Isso aí, eu só acho que ficar falando muito do Cebolinha depois de um jogo desse não tem muito sentido, né? Até porque o lance acabou não sendo decisivo, não interferiu no placar. O Flamengo venceu o jogo, estava vencendo e venceu o jogo. Ele errou, cometeu um erro. Como foi um negócio meio desorganizado também, essa coisa do goleiro Lucas Perry indo pro ataque aí. Parecia, eu tava falando assim ontem aqui no Canelado, parecia que é um time que... Botafogo com a liderança que tem e a vantagem que tem, parecia um time desesperado nesse... Parece que tá em zona de rebaixamento. Mas aí entra uma questão... Não tá valendo o seu coluna em relação ao treinador, pelo amor de Deus. Eu acho que é o seguinte, aí entra uma questão que é a seguinte, o Botafogo quando joga com o Flamengo, eu sei que tem muito botafoguense que fica com raiva quando eu falo isso, mas eu falo e vou repetir. Para parte da torcida do Botafogo, primeiro, ódio ao Flamengo, pelo Flamengo. Depois, os caras gostam, amam o Botafogo. Né? É uma coisa impressionante, chega a ser doentio. E isso piorou muito nos últimos anos. É o único clássico no Rio em que, incondicionalmente, os únicos clássicos que não tem meio a meio no Maracanã, ou no Engenhão, que permite duas torcidas também, já teve várias vezes, é o jogo do Botafogo. É 10% para o visitante e tal, enfim. E quando ele vai ao Maracanã também, ele tem só 10%, é recíproco, né? O que acho que assim, uma coisa que até fere a tradição do futebol do Rio, que resiste ainda com duas torcidas, como a gente vê em Fla-Flu, Flamengo e Vasco, por exemplo. Então, esses jogos são cercados de uma expectativa muito grande. O Botafogo perde demais para o Flamengo jogando no Engenhão, mesmo com toda essa campanha, é a 7ª derrota seguida que sofre. Desde 2018 não consegue escapar de uma derrota em todos os confrontos que tem nesse estádio. Foi rebaixado, voltou e continua perdendo com o jogo. Ganhou já no Maracanã, já ganhou em Brasília, mas não consegue vencer jogando diante do seu torcedor. E eu acho que o time fica muito pilhado, os jogadores entram nesse espírito, o técnico já entrou nessa, e isso acaba atrapalhando, acho que um pouco o Botafogo. E o Flamengo dessa vez, como eu sempre digo, ele escolhe alguns jogos, dessa vez acho que toda essa atmosfera, essa preparação, o que cerca no jogo, motivou os caras e o Flamengo fez um jogo, competiu, né? Competiu, só comparar. Uma semana antes contra o Internacional, a passividade do time, jogo contra o América, jogo contra o Olímpia, os 2 jogos contra o Olímpia, né? Contra os reservas do São Paulo, vários jogos ruins, time acomodado. Inter de Porto Alegre. Contra o Inter na semana anterior, vários jogos muito ruins. E mudou também, até algumas mudanças importantes, né? Não teve o Gabigol, que está numa péssima fase, teve o Pedro, que eu acho que fez um bom jogo. Nesse lance, por exemplo, você vê que o Pedro está dentro da área, e o Bruno Henrique fica no mano a mano com o JP várias vezes e atormenta o jogo inteiro o lateral do Botafogo. Eu acho que ali errou o Bruno Lage, porque o lado direito estava muito fraco, né? O lado que o Segovinha não marca. E o JP ficava no mano a mano toda hora com o Bruno Henrique. Se ficar no mano a mano com o Bruno Henrique é quase um suicídio. Então foi o jogo inteiro um tormento para esse jogador. E no lance do segundo gol, você vê que o Pedro dentro da área, o Gabigol circula mais, né? O Pedro prende mais o zagueiro, chama mais atenção.
e acaba sobrando mais espaço para o Bruno Henrique como companheiro de ataque, né? O ano passado a dupla era Gabigol e Pedro. Essa dupla Pedro e Bruno Henrique não teve tantas oportunidades. Jogaram até juntos os três em alguns momentos. E o Bruno Henrique foi o destaque, de fato, da partida. Eu acho que o Botafogo não fez um jogo ruim, lutou bastante, até buscou o gol até o final. Mas entra muito numa pilha, numa vitimização, a reclama de arbitragem, aí no lance do segundo gol a reclamação é de uma falta. O Klaus, ele não estava afim de marcar, ele acordou disposto a não marcar falta nesse jogo. Vou apitar a moda europeia. Deixou o jogo rolou, teve vários lances assim de faltas que ele não marcou, que outros árbitros marcam. Inclusive o lance do Wesley com o Tietê. Só que depois desse lance, a bola circulou por 35 segundos, 8 passes, inclusive para trás. O Flamengo, não foi que a jogada seguiu, logo saiu o gol. A bola circulou para lá, circulou para cá e foi para a direita e voltou. E o Botafogo teve tempo demais para desarmar o jogador do Flamengo, tomar a bola, fazer uma jogada, mas não conseguiu. Então, aquela história de... não é nenhum outro lance, são outros lances que sucederam à falta. Não tem cabimento você voltar 35 segundos, amanhã volta o quê? 5 minutos voltando para anular um gol. Isso não existe. Isso, aliás, na semana passada, ao concordar com a anulação do gol do Vasco contra o Palmeiras, a CBF deu licença para a arbitragem fazer esse tipo de pataquada, mas eles não fizeram. Então... Ontem no Canelado, o Pipeno até colocou que em 2019 o Jorge Jesus falou de algum lance que voltou 45 segundos. Lembra disso, não? Não me recordo. Eu não recordo disso também, não. Mas isso é contra a lei, né? Contra a norma. Você não pode voltar 45 segundos para anular um gol. Pelo amor de Deus, gente. Isso não existe. Aí você vai dizer, mas cansaram de fazer isso aqui. E a gente cansou de dizer que eles não têm capacidade de fazer isso. Tanto que não foi nenhum VAR para a Copa do Mundo. Incompetentes. Ontem a ação foi correta. Ontem, sábado, foi correta a ação. Foi correto. O Botafogo teve vários momentos que ele poderia... É só para lance crasso, quando define. Se tem a falta, o cara toca a bola, sai na cara do gol, ele faz o gol, ok. Sim. Mas fora isso, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Era todo favorável ao Botafogo. Botafogo jogando em casa, invicto em casa, líder disparado do campeonato, num momento muito melhor do que o do Flamengo, né? Então é óbvio que esse tipo de situação faz com que os caras se mexam. Eles ficam assim, pô, olha lá. Vamos jogar lá dentro e vamos calar a torcida dos caras. Vamos ganhar lá dentro. E aí completo, deu aquela... Né? Time completo, com a volta do Tiquinho, Flamengo desfocado. Ele fica imaginando ali na hora que o ônibus estava parado no viaduto da abolição, né? E a torcida do Botafogo em volta do estádio e tal, aquele clima, né, tenso, pré-jogo, e vendo o time do Flamengo passar, e obviamente que os jogadores lá dentro viram e ouviram muitas coisas, aí os caras, opa, olha aí, é hoje, hein? A casa dos caras tá cheia, vamos ganhar, mobilizaram, ganharam. Isso é uma prova, mais uma vez, de que este time do Flamengo, quando ele está focado, ele é um time muito forte. É o melhor elenco da América do Sul e quando está focado num objetivo, ele é muito competitivo. O que nós estamos tentando descobrir é porque isso não aconteceu em outros momentos da temporada. Aconteceu raras vezes e uma delas foi no sábado contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Muito se falou de arbitragem, como sempre, aquela coisa toda, mas o Flamengo, num jogo equilibrado, foi melhor. Bruno Henrique fez a diferença e o Flamengo venceu com mérito o Botafogo no último sábado, Alain. Antes de eu dar bom dia para a galera que está chegando aqui no chat, mas só te fazer a pergunta, pegando o gancho aí, a bola que você levantou, João. A Libertadores era a competição prioritária. Você acha que a falta de mobilização para o jogo contra o Olímpia foi soberba? Cara, eu acho que foi reflexo da briga lá no vestiário no Independência. Porque a coisa não vinha bem antes, mas o Flamengo estava pelo menos sendo competitivo. O Flamengo perdeu poucos jogos, o Flamengo vinha de uma sequência muito boa de vitórias fora de casa. Aliás, o Flamengo, este Flamengo tão criticado de 2023, é um time que consegue grandes vitórias fora de casa. E isso é preocupante para o São Paulo na final da Copa do Brasil, hein? O Flamengo ganhou do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, ganhou do Grêmio em Porto Alegre, ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. São jogos muito difíceis. Não é fácil chegar lá e ganhar, não. E agora venceu o Botafogo dentro do Engenhão. Ou seja, o Flamengo é um time que vai na casa do adversário e ele vence, ele se impõe, principalmente em jogos em que ele é desafiado. Então eu acho que aquela falta de mobilização foi fruto
do descontrole que aconteceu depois daquele fatídico episódio da agressão do preparador físico ao Pedro. Acho que aquilo ali teve influência. Foi um momento de descontrole num ambiente que já estava desgovernado, sem um comando firme, em que o relacionamento já não era bom, mas ali foi o ápice e acabou sobrando para aquela apatia que não se justifica. E essa é uma mancha que essa geração vitoriosa do Flamengo irá carregar. A maneira vergonhosa que foi eliminado o clube da Libertadores pela equipe do Olímpia. Eu só me lembro de um jogo ruim do Matheus Cunha, que foi contra o Olímpia. Ou existiu algum outro? Pelo contrário, eu me lembro de boas atuações dele. Por exemplo, o jogo contra o Bragantino, que o Flamengo levou de 4-0, se não fosse o Matheus Cunha, seria de 8. Então eu acho que, claro, o Rossi foi contratado, tem status, é um grande goleiro. Acho que naturalmente vai ter oportunidades e vai virar titular do Flamengo. Mas o problema do Flamengo eu acho que não é goleiro, não é o Matheus Cunha. Ele vem tendo uma boa sequência e com mérito no gol do Flamengo, né? Mas que o Rossi terá oportunidade contra o Atlético Paranaense, provavelmente, porque aí também vai demonstrar uma falta de vontade de colocar o cara para jogar, né? O outro está na seleção brasileira. 2 dias antes vai estar à disposição da seleção. Vai ter que fazer uma viagem, chegar lá e botar o cara para jogar, dá uma oportunidade para o Rossi. O cara está há 3 meses no Flamengo e ainda não entrou em campo. Aí é uma questão de bom senso do Sampaoli. Mas eu queria registrar isso. Eu não acho que o Matheus Cunha seja um problema no gol do Flamengo, não. Agora, o Rossi, na minha opinião, ele chegou no momento errado no Flamengo, né? Se ele chegasse no início do ano, ele pegaria o Santos numa má fase e entraria no gol do Flamengo e seria o titular absoluto. Só que quando ele chega, o Matheus Cunha, ele vinha muito bem, ele vinha se firmando. Ele é um goleiro que passa muita segurança. E com os pés, ele é excelente. É uma coisa que hoje conta muito para os goleiros. E eu repito, eu não me lembro de muitos jogos ruins dele. Eu lembro apenas desse jogo contra o Olímpia, que de fato ele foi muito mal, assim como toda a equipe. Agora eu estou vendo aqui a seleção olímpica do Brasil. Desculpa, João, só porque você trabalhou diversas vezes com vários repórteres antenados que nunca te deixam na mão, né? É o caso da gente aqui com o Bruno Lemos. O Bruno Lemos está aí e lembrou. O goleiro Bruno reserva Lemos, que falhou contra o Flamengo foi o Anderson. Anderson. Foi Fantástico, Bruno Lemos. Fantástico, Bruno. Abraço, Bruno. Você é demais. A seleção brasileira olímpica fará amistosos nos dias 7 e 11 de setembro contra Marrocos, lá na África. Ou seja, ele vai sair de lá, da África, vem para o Brasil. Se quiser, dá para jogar. Até porque eu não sei se ele vai ser titular. Agora, é uma questão de bom senso, né? O cara vai ficar treinando com o grupo esse período todo, o outro vai estar lá na seleção brasileira, vai chegar. Não custa nada dar uma oportunidade para o Rossi e aí abrir de vez uma concorrência no gol do Flamengo, o que vai acabar sendo bom para o próprio Matheus Cunha, porque na partida seguinte, né, ele vai ter que entrar e jogar. E a partida seguinte é o São Paulo, final da Copa do Brasil, no Maracanã. Mas hoje o Matheus Cunha é titular do Flamengo, não há dúvida. E tem mais uma questão também que eu acho, João, não sei se você concorda. Eu acho que goleiro talvez seja a posição que você precisa de mais ritmo. Porque goleiro, se você tiver sem ritmo de jogo, uma pulada errada já era. Então eu acho que é bom o Sampaoli dar ritmo para um outro goleiro, porque se o Matheus Cunha fica suspenso, tem uma lesão, vai entrar alguém sem ritmo. Então você podendo botar o Rossi às vezes, se tiver algum problema com o Matheus Cunha, você tem um goleiro já com ritmo, né? Pronto. O Rossi não jogou desde que chegou no Flamengo. Então acho que passou da hora, até para ele ganhar ritmo também, ganhar confiança, e se precisar entrar como titular do gol do Flamengo, porque a gente não sabe, né? Ninguém contava que o Arrascaeta podia ser desfalque do Flamengo lá no final, no momento tão importante. E virou. O Luiz Araújo acabou de chegar. Virou. Então a gente não sabe, né? A gente deseja que ninguém se lesione. Mas é bom você ter um outro jogador com ritmo pensando nisso também, né, João? O goleiro é importante. Né? Poderia fazer sim um revezamento, ter dado mais oportunidade para ele. E nessa partida contra o Atlético Paranaense, eu acho que a estreia dele vai acontecer. Não sei nem tanto se por vontade do Sampaoli, né?
mas pela presença do Matheus Cunha na seleção brasileira, isso aí vai abrir uma porta para o Rossi. E já pensando no momento decisivo que vem aí, né, que é contra o São Paulo, caso o Matheus Cunha tenha algum problema, o Rossi já vai ter pelo menos um jogo em que ele atuou, e é muito diferente de treinamento, né? Até porque se é mata-mata, né? Se a final for para os pênaltis, você tem o Rossi ali. Aliás, grande pegador de pênaltis o Rossi. Exatamente, grande pegador de pênalti. Eu vi o vídeo aí que a Flá TV divulgou dos bastidores da vitória do Flamengo sobre o Botafogo no último sábado. Um discurso que me chamou a atenção do técnico Sampaoli. Ele nem é de falar muito, mas quando fala, ele solta algo expressivo, algo importante. E antes da bola rolar, no vestiário, ele disse o seguinte para os jogadores: é jogo para jogar com sentimento, de saber que tem um time que está bem, mas nós temos que colocar as cartas na mesa. Para ter resultado, temos que ter sangue. Sangue na veia, sangue na boca. Perfeito, Sampaoli. É esse discurso que tem que ter, inclusive, na final da Copa do Brasil, que está chegando. Os jogos serão no dia 17, no Maracanã, de setembro, e dia 24, no Morumbi. É esse discurso que tem que ter. E não é só lá não, tá? Eu falei na final da Copa do Brasil por ser uma decisão. No próximo jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, que será no dia 13 em Cariacica, também tem que ter. Os jogadores que estão vestindo essa camisa do Flamengo têm que honrar a camisa. Eles têm salário alto em dia, estrutura, tem tudo à disposição, tudo do bom e do melhor. E vai ficar nessa de, esse jogo aqui não dá para jogar bem. Calma aí, gente. Vestiu a camisa do Flamengo, tem que honrar a camisa do Flamengo, tem que respeitar os torcedores, tem que respeitar os mais de 45 milhões de rubro-negros que torcem para esse time. Então, é isso. Discurso bonito, mas eu espero que não seja apenas aqui no jogo contra o Botafogo. Vamos dar continuidade aqui, galera. Números do Bruno Henrique. Muita gente me pediu isso aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Inclusive, quem não me segue nessas redes sociais, @VeniCasagrande, tá? Tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente publica tudo primeiro lá para depois gravar o vídeo aqui. E os números de Bruno Henrique na vitória do Flamengo sobre o Botafogo foram o seguinte: 77 minutos jogados, ele foi substituído ali na reta final do segundo tempo, 1 gol marcado, 2 passes decisivos, 3 faltas sofridas, 5 dribles certos de 5 tentados, ou seja, 100% de aproveitamento, 9 dos 13 duelos ganhos, ou seja, 69% de aproveitamento, 21 dos 26 passes que foram dados, ele acertou 21, 81% de aproveitamento, 5 chutes, ou seja, 5 finalizações, sendo 4 no gol. Os números foram retirados do site SofaScore. Então, números interessantes do Bruno Henrique, na minha opinião, foi o melhor em campo, não só com a camisa do Flamengo, de maneira geral. Para mim foi o grande destaque da partida, o atacante Bruno Henrique, chamando a responsabilidade. Falei no vídeo anterior e falo aqui agora. Eu não sei o que falta para a diretoria do Flamengo renovar o contrato desse jogador. Tá merecendo. Já mostrou que continua sendo o mesmo Bruno Henrique, mesmo com a lesão sofrida no joelho. Uma lesão grave que fez o jogador passar por cirurgia e ficar 10 meses longe dos gramados. Mudando de assunto, vamos falar sobre outro atacante, mas agora é Gabigol, que pela terceira vez, desde quando chegou ao Flamengo, ficou no banco de reservas o tempo todo sem ser acionado. A primeira vez foi em 2019, a segunda vez em 2022 e agora é em 2023. Terceira vez. É raro, é muito raro isso acontecer. Muita gente vai me perguntar: Vene, será que o Sampaoli fez isso por conta da festa que ele realizou na terça-feira à noite? Gente, eu não acredito nisso, sabe por quê? Se o Sampaoli fosse contra, ele não ia botar o treino na quarta-feira, dia seguinte à festa, na parte da tarde. Ele botou na parte da tarde. E todos os outros dias na semana passada, os treinos foram pela manhã. Então, eu não acho que tenha sido isso. A informação que eu tenho, isso é uma apuração, é minha apuração, eu não sou dono da verdade, mas a informação que eu tenho é que o Pedro, nas atividades, nos treinamentos, estava desempenhando mais que o Gabigol. E por conta disso, o Sampaoli, até por uma questão de estratégia também, optou por Pedro. O que eu acho certo. Treinou melhor, joga. Ponto, acabou. Ninguém tem que ter vaga cativa no time. E estamos falando de um Gabigol que não vive o melhor momento com a camisa do Flamengo. Pelo contrário, na minha opinião, vive o pior momento. Nos números,
fisicamente falando. Se a gente parar e analisar, ele não tem mais as mesmas arrancadas que ele tinha em um passado recente. Nem precisa ser o Gabigol de 2019, não. O Gabigol de 2021, de 2020. O do ano passado também já não foi a mesma coisa. Dito isso, tá rolando aí nas redes sociais. Tá rolando não. Foi uma pessoa que soltou no site do Jornal O Dia. Inclusive, eu vou falar aqui, galera. Eu tenho uma coluna no Jornal O Dia. Isso não quer dizer que toda matéria que saia no Jornal O Dia é minha. É uma apuração minha. Não. Dá para vocês olharem lá quem assinou a matéria. Quem foi responsável pela publicação da matéria. E nessa matéria diz o seguinte: Flamengo e Gabriel, que no caso o Gabigol, próximos do fim. Galera, vamos lá. Eu repito, eu não sou dono da verdade, tá? A minha apuração. Estão longe do próximo do fim, mas bem longe. Pelo contrário, o Gabigol não tem a menor pretensão de sair do Flamengo, a menor pretensão, não quer. O Gabigol quer renovar o contrato dele. O Gabigol tem contrato até dezembro de 2024. A diretoria do Flamengo não quer se desfazer do Gabigol. Vocês acham que o Rodolfo Landim vai ser responsável para sempre por ter perdido o Gabigol, que para muitos é o segundo maior ídolo da história do Flamengo? É óbvio que não. Flamengo e Gabigol estão conversando pela renovação de contrato, que nesse momento está congelado pelo momento do Gabigol e o momento do Flamengo. Não é porque o Flamengo não quer mais ficar com o Gabigol. Pelo contrário, repito, a relação está próxima de ter uma renovação de contrato e não próxima do fim. Então, gente, tomem cuidado. Pelo amor de Deus. Que próxima do fim, gente. Primeiro que a janela de transferência está fechada. Segundo, o Gabigol não quer sair do Flamengo. Ele não quer. Ele quer continuar no Flamengo. Então, dito isso, essa é a minha apuração, tá, galera? Vamos lá, polêmica. Estão fazendo sacanagem com o torcedor do Flamengo. E o que eu estou me referindo aqui? Venda de ingresso da final da Copa do Brasil. A começar pelos valores. O valor mais barato para público geral é R$400, setor norte inteira. Absurdo. E o valor mais caro, R$4.500, Maracanã mais. Beleza. Começou aí. Vamos lá. Outro ponto. Falta de transparência da diretoria do Flamengo. Não tem a menor comunicação. Hoje, por exemplo, ninguém sabe quantos sócios o Flamengo tem. Antigamente tinha um site que ficava atualizando quando aumentava, quando caía, era atualização em tempo real. Hoje ninguém sabe. Não existe uma comunicação com o torcedor. E o torcedor ele tem direito de ter esse tipo de retorno, de ter esse tipo de feedback. Isso é qualidade do produto. O torcedor paga por isso. O torcedor ele não paga apenas para ter prioridade na compra de ingresso. Óbvio que isso aí é um plus absurdo. Mas, gente, o torcedor ele tem o direito de ter um pouquinho de qualidade na entrega do serviço. No caso do Flamengo. Aí, para a final da Copa do Brasil, não estão aceitando cartão de crédito. É só Pix. Por que isso? Porque se a facilidade é muito maior que o cartão de crédito. Vamos para outro ponto. O São Paulo, rival do Flamengo na final da Copa do Brasil, pelo visto foi pego de surpresa no valor dos ingressos para setor visitante. E para quem não sabe, o Flamengo vai cobrar no setor visitante R$700. R$700. Gente, é um absurdo. Vocês acham que o São Paulo vai cobrar quanto para a torcida do Flamengo lá, no Morumbi? Menos 700? Eu duvido. Eu duvido. É no mínimo 700, será o mesmo valor. O que não é errado, né? O São Paulo não está errado. O presidente Júlio Casares, presidente de São Paulo, deu uma entrevista à ESPN e falou sobre isso. Ele disse o seguinte: eu não recebi nada oficialmente, vi pela mídia que os ingressos para o setor visitante serão de R$700, com uma média de 350. Nós vamos ter a reciprocidade. O preço praticado lá será praticado aqui também para os visitantes. E quem sai perdendo? A torcida do Flamengo que quer comparecer ao Morumbi. Aí, muita gente vai me questionar assim: poxa, Venê, no ano passado, contra o Corinthians na Copa do Brasil, como é que foi o esquema? A Camila, minha amiga, que a gente conversa muito sobre o Flamengo, ela, enfim, viaja muito para acompanhar o Flamengo, ela falou: ano passado na Copa do Brasil, o setor norte era R$280 e o setor sul era 400. A torcida do Corinthians teve ingresso a R$400, a diretoria do Corinthians comprou o ingresso e repassou R$90 para os sócios. Foi assim ano passado.
E esse ano está acontecendo isso. Eu acho um tremendo absurdo com o torcedor. Absurdo em todos os sentidos. Valor dos ingressos, forma da venda, entrega do produto. Agora, até às 8 horas e 22 minutos do dia 4 de setembro, ou seja, uma segunda-feira, um pouco mais de 40 mil ingressos foram vendidos. Só para vocês terem noção, eu fico imaginando a renda desse jogo. Gente, eu chuto aí, chutando, uns 10 milhões fácil vai ser a renda desse jogo aí, pelo valor dos ingressos, e vai ter gente pagando. Só que sabe qual é o problema? Vai ser uma torcida totalmente diferente, a famosa Fla Selfie. Infelizmente vai ter gente que vai comparecer ao Maracanã que não sabe nem quem é o lateral direito do Flamengo, que não sabe nem quem é o goleiro do Flamengo, que na hora que for para gritar vai estar fazendo selfie para soltar rios no Instagram. É falta de respeito. Tem que ter o torcedor raiz no Maracanã. Só que o torcedor raiz não vai conseguir comparecer ao Maracanã. Esquece! Esquece! Fica aqui a minha indignação. Tá, então, são as últimas informações do Flamengo. Tá aí essa polêmica dos ingressos para a final da Copa do Brasil. O negócio tá feio, hein? Imagina pagar um valor altíssimo para poder assistir a final da Copa do Brasil. É coisa de louco. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se até lá vai melhorar essa situação. Eu não creio, porque já definiram os valores. Mas vamos ver o que vai acontecer. E também o Flamengo aí na preparação para as finais da Copa do Brasil. A gente vai trazendo aqui no canal para vocês toda essa preparação, os treinos do Flamengo. Nós vamos ir trazendo todas as informações para vocês aqui no nosso canal. Por isso fica ligado, se inscreva, ative o sino das notificações, deixa o like, porque assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. E vai nos comentários rapidinho. E aí, escreva, na sua opinião, o Flamengo, após essa partida contra o Botafogo, mostrou um bom futebol? Tem condições de ser campeão da Copa do Brasil? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião, participe aqui do nosso canal, você é bem-vindo, sempre a sua opinião também é muito bem-vinda, tá bom? Então é isso daí, nação, muito bom dia pra todos vocês, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.